Que a graça, que a paz, o shalom de Deus, a misericórdia do Eterno possa ser derramado sobre as nossas vidas nessa manhã, de forma que nós possamos compartilhar a palavra que é dele, para o povo que é dele, e que a gente possa realmente sair daqui com uma perspectiva diferente ou diferenciada daquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu acho sempre muito importante, né, a questão da gente testemunhar aquilo que nós vivemos, porque quando a gente está passando perrengue, a gente pede oração, né? A gente grita, chora, me ajuda em oração, porque está assim, porque está assado, porque a coisa está feia, né? E aí muitas vezes Deus responde, Deus age, e beleza, segue o jogo. Não preciso falar nada para ninguém. Foi Deus que fez, mas para Ele fazer nós oramos, nós choramos, nós intercedemos, né? E parece muitas vezes que Deus não faz nada, né? Porque a gente ora tanto por tantas coisas e a gente nunca tem retorno de muitas coisas que Deus faz. E aí isso vai fazendo com que o nosso coração se enfraqueça, se entristeça. Eu vou ficar orando para quê? A gente ora tanto por tanta coisa e parece que Deus não faz nada, né? Deus faz, a gente cantou aqui que Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. E Ele está sempre fazendo muitas coisas, Ele faz além e muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Muitas vezes nós pedimos um A e Ele faz um abecedário inteiro. E a gente reclama às vezes porque Ele não fez aquele A. Ou a gente ora ao Senhor, Senhor, faça isso, faça aquilo e tal, e às vezes a gente não tem esse retorno. É bom ter o retorno, não é? A gente não gosta de orar e depois saber que Deus respondeu. Mesmo quando Deus responde não. Mesmo quando Deus, Ele poderia de repente falar assim, olha, não é esse o propósito, né? De repente a Júlia tivesse cumprido o propósito dela e o Senhor tivesse curado ela para a eternidade. Foi uma resposta de Deus. E nós precisamos sempre estar atentos a essas questões. Deus responde muitas vezes como nós gostaríamos que fosse. E tem momentos que Deus responde para nós de uma forma que a gente não gostaria. E isso faz parte de nós como seres humanos. Faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa formação. Isso faz parte de ser família, isso faz parte de ser igreja. E são duas coisas que, né, caminham tão juntos que se confundem muitas vezes. Tem momentos que a gente não sabe ao certo o que é a família e o que é a igreja, tão perto e tão junto que elas caminham. São instituições que Deus estabeleceu, são instituições que Deus abençoa, que Deus fortalece. E Deus, quando Ele faz essas questões, né, a relação da família e da igreja são tão próximas, que às vezes a gente fica perguntando o que veio primeiro, a família ou a igreja, né? Tamanha proximidade deles. Quando a gente olha nas escrituras, o que veio primeiro, a família ou a igreja? O que vocês acham? Família. A igreja, num contexto como nós conhecemos, ela vai acontecer só no Novo Testamento. A partir do Novo Testamento que a gente vê falar dessa palavra família, igreja, né? Que eclésia, que assembleia, comunhão. Agora a família, num contexto de lar, de convivência, isso já acontece no Gênesis. Em Gênesis nós já vemos isso acontecendo, Deus formando família, Deus estabelecendo como que essa família deve se relacionar. E Deus tem um propósito para criar as coisas, né? A gente sabe que Deus não faz as coisas, de vontade eu fiz. Estava aqui sem fazer nada, eu falei, vou criar tal coisa. Não. Deus cria coisas, Deus cria tudo com um determinado propósito. Deus criou família, Deus criou igreja com propósito. E quando a gente olha a palavra do Senhor, né, nós vemos que Deus cria alguma coisa com um propósito.
Mas aí, por algum motivo que nós vamos ver, esse propósito se perde. Uma queda acontece e aquilo que tinha sido criado com um determinado propósito é desvirtuado, pervertido e começa-se a fazer outras coisas, começam a aparecer problemas naquela criação que Deus fez tão perfeita. E aí o Criador tem que intervir novamente para restaurar aquilo que foi prejudicado. Não é verdade? Não é assim que acontece quando a gente compra um aparelho, um eletrodoméstico lá, um eletrônico. Ele foi criado com um propósito. A gente compra ele com aquele propósito, mas a gente às vezes acaba usando ele para outras coisas. E acaba forçando ele em outras coisas até que ele apresenta defeitos. Parece que ele está quebrado. Já não está mais funcionando para aquilo que ele deveria funcionar. E aí a gente tem que procurar o manual para dar uma olhada e muitas vezes consultar o fabricante para que de alguma forma ele possa consertar aquilo que nós estragamos. Você vê que legal? Parece com alguma coisa que a gente já conhece, né? O fabricante faz, a gente estraga, depois a gente vai ler o manual, porque a gente costuma usar as coisas sem ler o manual, não é verdade? A gente usa depois que dá problema, começa a apresentar defeito. Deixa eu dar uma olhada no manual para ver se eu fiz alguma coisa errada. E aí a gente fala, puxa, eu fiz um monte de coisa errada. E aí eu tenho que entrar em contato com o fabricante para ele tentar arrumar aquilo que eu estraguei. Quando Deus cria a família, Ele cria a família com um propósito, irmãos. Tanto família quanto igreja foram criadas com propósitos muito parecidos. O primeiro propósito para o qual Deus criou a família e também a igreja é para sermos representantes de Deus nessa terra. Tanto a família, o ser humano, né, o ser humano foi criado para representar Deus em toda a criação. De que forma? Nós fomos criados segundo Gênesis, né? A imagem e a semelhança de Deus. Então a gente era igualzinho a Deus, né? Aí uns falam, mas fulano é tão feio, o outro é lindo, o outro é não sei o quê. Aí você fala, como é que será que Deus se parecia então? Será que Deus era feio ou será que Deus era bonito, né? Porque quando fala de imagem, as pessoas já remetem ao que vê no espelho. Com quem será que Deus se parece? Será que parece com um pastor? Será que parece com um irmãozinho, com um líder, com não sei quem? Será que Deus se parece com o presidente da república ou com o mendigo? Com quem será que Deus se parece? Isso fica muitas vezes na cabeça de muita gente, mas quando a palavra diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele está dizendo num contexto de racionalidade, de pensamento, de organização, de moral, de poder de governar, de administrar bem todas as coisas. Por isso nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quando nós somos criados assim, o Senhor ainda fala assim, multipliquem-se e governem, dominem sobre a terra e sobre todas as coisas. Mantenham ordem, deem nome às coisas. E quando o Senhor estabelece a igreja, Ele também estabelece a igreja para ser sal e luz no meio de um mundo em trevas, que nós já estragamos, né? E a gente vai ver o que aconteceu. Mas o propósito também da igreja é de restauração, de reconciliação. O Senhor, quando Ele cria a família, Ele tem também ali um desejo de que haja companheirismo. Companheirismo entre os seres humanos. Se você olhar Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz que o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí em Gênesis 2, 23 e 24, nós vemos o Adão dizendo, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
E é isso que Gênesis traz para nós, um outro propósito que Deus tinha para nós, na sua criação de família, era que houvesse companheirismo. Sabe o que quer dizer companheirismo, gente, da palavra grega? Companheirismo é aquele com quem você compartilha o pão. A minha companheira, a Cláudia, minha companheira, é aquela com quem eu compartilho o pão. Os meus filhos são aqueles com quem eu compartilho o pão, que faz parte ali da questão da família. Da mesma forma, a igreja também foi criada e tem um propósito do quê? De compartilhar o pão. Que pão? O pão vivo que desceu do céu, não é? E além desse companheirismo, nós também vemos que algo importante deve acontecer. Porque quando ele fala de ser companheiro, de caminhar junto, desenvolver uma comunhão, em 1 João fala que eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu odeio meu irmão. Não é verdade? Como é que eu posso falar? Não, eu amo a Deus, mas eu odeio, eu não gosto muito do meu irmão, não. É aquela questão, eu amo ao Senhor, mas eu não gosto da igreja, não. Como é que você pode amar a cabeça e não gostar do corpo? Complicado. E o Senhor, Ele coloca também essa relação, essa questão na família. Sendo o homem o cabeça da mulher. A cabeça e o corpo devem andar juntos. Devem caminhar juntos. Deve haver harmonia entre eles. Senão as coisas não dão certo. Mas não só isso. Quando falamos também da questão desse companheirismo, dessa comunhão, o Senhor nos ensina uma coisa muito importante. É importante falar com Deus? É importante ter uma amizade com Deus? O que vocês acham? É importante? Sim. Mas será que essa amizade com Deus supre todo e qualquer relacionamento que possa existir? Não. Porque se suprisse, o Senhor não teria dito que não é bom que o homem esteja só. Porque o homem tinha relação, o ser humano tinha relação com Deus. Ele estava ali todos os dias, Deus descia no fim da tarde para conversar com Adão, para bater um papo com ele, para ver como é que ele estava, o que ele tinha feito, como estavam as coisas, aquele papo gostoso, todos os dias. Mas Deus, na sua conversa com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só, façamos para ele, façamos para ele, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai fazer para aquele ser humano, aquele homem que estava vivendo, uma ajudadora, alguém que seja correspondente a ele. Para cada animal havia um correspondente, igual, semelhante ali, não igual, mas semelhante. E esse homem tinha Deus, mas Deus fala, não é bom que ele esteja só. Deus está nos ensinando que nós precisamos de pessoas para caminharem conosco. Deus nos ensina que nós precisamos ter uma amizade profunda, uma dependência profunda de Deus. Mas Ele também nos ensina aqui que nós precisamos ter pessoas, gente de carne e osso, gente que a gente possa olhar no olho, pegar na mão, abraçar, chorar junto, dar risada junto, ouvir a voz, sentir o cheiro. Gente como a gente precisa de gente para conversar. Porque a própria palavra diz que muitas vezes, lá em Tiago, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para ser curado, né, irmão? Porque a gente está doente. Mas o que causou essa doença em nós? Qual é a doença que nós temos? O pecado. Muito bem, vocês estão afiadinhos. Sexta-feira. O pecado. Mas antes de eu falar do pecado, ainda tem mais uma coisa para a gente
observar nesse propósito de Deus criar. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria para que esse ser humano, eles vivam em cooperação para cumprir a missão. Esse ser humano precisava de um outro ser humano para caminhar com ele, para conversar, para compartilhar e para cumprir a missão. Por isso que Deus cria uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, conforme a palavra diz, alguém que esteja ao lado de Adão para compartilhar e cumprir a missão com ele. E esta mulher está sob a mesma missão de Adão. Ela é uma auxiliadora, ela é um suporte para esse homem, ela é ajuda para esse homem, para que ele cumpra aquilo para o qual ele foi criado. E assim também é na igreja, irmãos. Se não houver cooperação na igreja, no corpo de Cristo, onde cada membro do corpo assume a sua responsabilidade no corpo e na missão que o Senhor nos dá, as coisas não vão andar, as coisas não vão se desenvolver, a missão não será cumprida. A tropa de elite diz que missão dada é missão cumprida. E se isso não acontece, se não há essa cooperação, esse caminhar junto, essa cumplicidade, essa comunhão, a missão não se cumpre. A palavra diz que Deus começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para cumpri-la até a volta de Cristo Jesus. Mas o problema é que muitas vezes nós resistimos à obra que Deus está querendo fazer em nós, o conserto que Ele quer fazer na nossa vida. Por isso que a palavra diz em Gênesis 2,18: eu farei alguém que auxilie e corresponda. A missão dessa família, a missão da família era se relacionar com a terra, era multiplicar, era gerar vida na terra. A família foi instituída por Deus para gerar vida. A igreja foi criada para gerar vida. Mas existe um problema. Quando nós duvidamos do Deus que nós cremos, quando nós não confiamos na sua palavra, quando duvidamos do caráter de Deus, nós passamos a dar mais ouvidos à criatura do que ao Criador. E aí nós construímos uma família sobre fundamentos diferentes da palavra de Deus. Quando uma família ela é construída, ela é edificada sobre outros fundamentos que não a palavra de Deus, o propósito original de Deus para a família se corrompe. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não cria o homem e a mulher e depois os filhos numa hierarquia para viver como se fosse uma empresa. Ele cria o ser humano, homem e mulher, e dá a oportunidade de eles gerarem filhos e se multiplicarem, para que todos sentem-se à mesa, compartilhem o pão, a comunhão, e possam olhar nos olhos uns dos outros, não de forma hierárquica, mas de forma amorosa, de forma comunitária, de forma que o homem não se sinta mais a imagem de Deus que a mulher, e nem a mulher se sinta mais a imagem de Deus do que o homem, e nem os filhos mais a imagem de Deus que os pais. Deus nos cria para que nós possamos ter um relacionamento assim como o relacionamento da Trindade, um relacionamento de amor, de paz, de igualdade, de comunhão, de compartilhamento, um relacionamento onde um exalte o outro e não a si mesmo. Era para ser bom pra caramba, não era? O que vocês acham de ter uma família assim? Era para ser um relacionamento tão bom. O marido elogiando a esposa elogiando o marido, eles elogiando os filhos aos pais, não havendo problemas nem diferenças entre eles, não havendo cobranças, não havendo acusações. Mas alguma coisa aconteceu. Essa família deu ouvidos a alguém que não o Senhor.
E à medida que ouviram e obedeceram alguém que não era Deus, o propósito original de Deus para a família e para a igreja acabaram sendo corrompidos, pervertidos, estragados. Porque quando uma família é criada, é desenvolvida e edificada em um fundamento que não a palavra do Senhor, o que a gente consegue enxergar nessa família? Dominação. Eu sou mais que você, eu mando e vocês obedecem. Isso o homem, isso a mulher, isso os filhos. Existe dominação. Os filhos dominando sobre os pais. O marido dominando a esposa dominando o marido. Esse não era o propósito de Deus. Mas à medida que esse ser humano deixou que o pecado adentrasse o seu coração, a morte aconteceu. Quando uma família é edificada em fundamentos que não a palavra do Senhor, existe conflito, não é verdade? Quantas casas vocês conhecem que existem conflitos constantes na família? Gritaria. Os pais gritando com os filhos, marido e esposa discutindo aos berros. O propósito de Deus não está nisso. Não é para isso que o Senhor criou a família, para discutir, gritar, não. Dominação, conflitos, vícios. O vício do álcool, o vício do cigarro, das drogas, maconha, cocaína, tudo mais. O vício do jogo, da pornografia. Não foi para isso que o Senhor criou a família. Não é com esse objetivo, mas isso acontece por causa do pecado, dominando os corações, dominando as vidas, dominando as casas das pessoas, os seus lares. E o vício, irmãos, ele não apenas destrói as economias da família, como também o caráter do viciado, a esperança das pessoas que se tornam vítimas daquele que está viciado. A família começa a ruir. Você já parou para pensar, você casada com um marido, que ao invés de ter relações sexuais com você, conforme algo sadio que Deus criou, ele usa da masturbação para poder se aliviar? Por meio de internet, por meio de tantas coisas. E isso não só o homem, mas também a mulher. Um negando-se ao outro em favor de um vício, corrompendo um propósito para o qual foram criados como família. Quando Deus não está neste casamento, nessa união, existe insubordinação. Pais não honram, os filhos não honram os pais, não respeitam. Outro dia eu estava na rua, eu vi um menino gritando, xingando, falando uns palavrão, coisa feia, que tinha coisa que ele falava que eu nem sabia o que era, irmão. Estava falando para um senhor que estava lá com ele, e aquele senhor era o pai dele, xingando o pai de tantos nomes que eu falei, rapaz, se eu só pensasse em metade do que você, um quarto do que você falou, eu já não tinha um dente na boca. Absurdo, irmãos, a forma como aquele filho estava tratando o pai no meio da rua, para todo mundo ver, xingando, gritando, e o pai não dizia nada, não falou nada. Eu naquela hora olhei e falei assim, ai, deixa ele comigo uma semana, vai passar uma semaninha lá em casa, que ele volta um amor, um doce. São coisas que acontecem em lares onde Deus não está, onde a palavra de Deus não é obedecida. Irmãos, numa casa onde Deus não está, não existe amizade, não existe companheirismo.
Existe sempre alguém que está sobrecarregado. Seja com os afazeres da casa, seja com os afazeres domésticos ali, seja com a questão de financeira, alimentícia, educação, sempre alguém está sobrecarregado. Os filhos é problema seu, você que tem que educar os filhos. Está faltando coisa em casa, é problema seu, você tem que trazer a coisa aqui para comer, para fazer e tal. Existe uma sobrecarga sobre todos, quando Deus não está no lugar. Porque Deus cria a família, Deus cria a igreja com propósito, irmão. Com propósitos específicos, bons, sadios, verdadeiros. Mas à medida que o pecado adentra o coração humano, ele abre um espaço para que a morte adentre as nossas vidas. Morte é separação. A primeira causa da queda é a separação de Deus. Deus cria, nós estragamos. Como? Utilizando de forma errada, fazendo as coisas de forma errada. Deus cria um ser humano perfeito, completo, para que ele possa viver uma vida tranquila, sadia, para que ele possa refletir no mundo a relação que ele conhece e ele aprendeu de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação de amor, de comunhão, de amizade, de companheirismo. É isso que deveria refletir a família. É isso que deve refletir também a igreja. Mas a gente parece que fecha os olhos e fala assim: eu vou fazer do meu jeito. Nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, né? A irmã já testemunhou aqui que ela gosta de controle. E não é um problema só dela. Todos nós gostamos de controle. Todo mundo gosta de controlar. Todo mundo quer o controle sobre a vida do outro. Quer dominar de alguma forma o que o outro vai fazer, o tempo do outro, a vida do outro. Nós gostamos disso. Mas isso é consequência do pecado que habita em nós. Porque nós usamos o que Deus fez de forma errada. Estragamos a criação. Estragamos o propósito para o qual Deus nos criou. Não glorificamos a Deus com as nossas vidas. Não temos prazer, muitas vezes, na vida que vivemos. Quantas pessoas não têm prazer no casamento? Porque casou e agora está casado por causa dos filhos. Só estou casado por causa dos meus filhos. Se não fosse por eles. Só estou casado por um comodismo financeiro. Não tem prazer mais no casamento, no propósito original de Deus. Por quê? Porque não fez direito, não utilizou direito as bênçãos que o Senhor deu. A bênção do casamento, a bênção dos filhos, porque quando você está casado só por causa dos filhos, os filhos se tornaram o seu Deus. Você se tornou um idólatra e você adora os seus filhos. E quando saírem de casa, o que vai sobrar? O inferno. Você e o seu cônjuge, que não criaram uma relação de comunhão, de companheirismo, de amor, de cumplicidade, de intimidade, como o Senhor fala, estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque havia intimidade entre eles, não só intimidade física, mas intimidade de coração, de sonhos, de pensamentos, de vida. Uma vida foi construída junta. E aí as coisas ficam difíceis, ficam complicadas, porque a primeira coisa que acontece quando a queda, o pecado adentra o nosso coração é a morte. Nos separamos de Deus. E aí, sabe a imagem e a semelhança? Sabe quando você está no banheiro tomando aquele banho gostoso num dia de frio, bem aquele chuveirinho quente?
que embaça o espelho, é a mesma coisa. Você olha para Deus, é a sua imagem no espelho, você não consegue enxergar mais essa imagem por causa do pecado. A imagem está embaçada, está distorcida. Parece aquele acidente. Deus, você tem lá uma pessoa, né, com a face linda e tal, e de repente sofre um acidente. Uma panela de água fervendo caiu no rosto, deformou todo o rosto. É isso que o pecado faz com a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Ele deforma essa imagem, ele deforma a nossa semelhança, a nossa moralidade fica comprometida, nos tornamos imorais, falamos coisas que não deveríamos, nos tornamos fontes de águas podres e nos enganamos achando que somos fontes de águas limpas. A imagem, a moralidade, a relação sexual que era para ser um completar de ser humano, como se você tivesse uma laranja que foi cortada ao meio e quando você junta ela se torna completa. É um ser humano na relação sexual. São sonhos, são corações, são vidas que se unem numa expressão linda de adoração a Deus. Esse relacionamento, essa relação que deveria ser tão linda e perfeita, se torna um instrumento apenas de satisfação e imoralidade. Não tem mais dia, não tem hora e não tem lugar. Perverteu-se a imagem e a semelhança, não existe mais companheirismo. Um sobrecarrega o outro, um aponta o outro. E aí a gente vai naquela questão, né, a proposta de companheirismo de Deus vai para o ralo. O pecado destrói ela. E aí o que era para ser companheirismo se torna individualismo. Eu, para mim, por mim. O outro é para acusação. Foi você, não é? Quantas vezes a gente olha, pastor, porque o meu marido isso. Aí o marido, pastor, porque a minha esposa é aquilo ali, ó, é assim, assim, assim. Ah, pastor, os meus filhos, pastor, os meus pais. Nós, infelizmente, vivemos a síndrome do Adão. O Adão, depois do pecado, Deus deu a oportunidade para ele confessar o seu erro, a sua falha. Deus se colocou pronto a acolher, a perdoar. Mas esse homem diz, não, a culpa é dela e sua. Porque a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí o Senhor inventou esse negócio de que não é bom que eu esteja sozinho. Era bom que eu estivesse sozinho, porque eu estava tranquilo. Aí o Senhor me deu uma mulher. E foi essa mulher que o Senhor me deu que me fez comer do que eu não devia. Aí a mulher, não, peraí, a culpa não é minha não. A culpa é da serpente. Não tenho culpa, Senhor, eu sou inocente. A culpa é da serpente. Até rima, né? Eu sou inocente, a culpa é da serpente. A serpente não tinha para quem botar a culpa, ela que se lasque, né? Mas nós vivemos isso hoje, dia após dia. A gente vive essa infeliz síndrome de Adão, de sempre, a gente não assume as nossas responsabilidades, o nosso problema, nosso pecado, a nossa falha. É sempre o outro o culpado. O problema está sempre no outro. A gente sempre ora para Deus mudar o outro. Isso é sinal de que nós estamos usando a criação de Deus de forma errada. Não usamos da forma correta. A proposta de sexualidade sadia se foi, a proposta de companheirismo se foi, ser imagem e semelhança de Deus se foi. A questão, tudo que Deus fez e que era perfeito, se perdeu por causa do pecado. Deus criou o perfeito com objetivos definidos, maravilhosamente perfeitos.
E aí nós fazemos o quê? Nós estragamos. Por quê? Eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo. Eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. A família é minha. Quantas vezes já não ouvi isso? Não se meta na minha família, a família é minha, sou eu sou o homem da casa. Eu não preciso de pastor, não preciso de Deus, não preciso de ninguém falando o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quantas vezes eu não ouço isso? A família está indo para o buraco, mas o orgulho está intacto. Não preciso de ajuda, não preciso de orientação nenhuma, não preciso de aconselhamento. Eu muito me admiro que eu tenho me colocado à disposição dos irmãos para aconselhamento e eu quase não vi ninguém, gente. De todas as segundas que eu coloquei o aconselhamento aqui, uma única vez apareceu alguém. Falei, então, ou nós estamos vivendo uma vida perfeita no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, ou a gente está fazendo as coisas do jeito que a gente acha que é certo. Porque quando a gente pensa em igreja, Deus criou a igreja para essa igreja gerar vida. E a igreja, tanto a igreja quanto a família hoje, vivem uma crise, que é uma crise de um relacionamento com Deus. Se nós formos olhar a fundo qual o problema da família, qual é o problema da igreja, ambas foram criadas com quase que os mesmos propósitos. E ambas foram desvirtuadas e estão vivendo crises, problemas hoje, que têm exatamente as mesmas raízes. A raiz do problema da família é uma crise no seu relacionamento com Deus. A raiz do problema da igreja hoje é uma crise de relacionamento com Deus. E por que isso se torna tão evidente? Porque a igreja é formada de famílias. Se a família não está bem em casa, ela não vai estar bem na igreja. Se a família não está bem na igreja, ela não vai estar bem em casa. Se existe um problema lá na sua família, no seu lar, vai existir um problema também aqui na igreja. E a gente precisa diferenciar casa de lar, igreja, instituição, de igreja, organismo vivo. A casa é o lugar de encontro da família, do seu lar, é onde o lar é realmente construído, é onde a gente se assenta à mesa, é onde compartilhamos o alimento, é onde choramos, é onde nos alegramos, é onde festejamos celebrações de aniversários, de casamentos, de nascimentos, mas também é um lugar onde nós choramos a partida de entes queridos. A igreja, instituição, é o templo, é essas quatro paredes que nos encontramos aqui, que tem um endereço, que tem um CNPJ, mas o que mais vale não são essas paredes, não é o nome nem o CNPJ da igreja, é o que é construído aqui dentro, por nós como filhos e filhas de Deus, como família de Deus. Para você ver que essa questão de família é tão importante para Deus, que Ele usa essa metáfora da família, este reflexo do que Ele criou perfeito no Éden, como aquilo que Ele está fazendo de perfeito novamente. Num lugar de trevas e de escuridão, Ele cria novamente uma família, a família dele, onde Ele é o Pai e onde todos somos irmãos. Quem tem Deus por Pai não pode escolher o irmão, do mesmo jeito na sua casa, né? Quem tem lá o pai e a mãe, os filhos não podem escolher quem são seus irmãos. Deus abençoa a cada casal com seus filhos, e estes filhos são bênçãos de Deus, como nós já vimos aqui no Salmo 127, no início da reunião. São
bênçãos de Deus para um casal, para que possam viver como família. Um filho, uma filha, são pessoas, seres humanos, que não, para a gente entender como que é o amor de Deus. Um filho, uma filha, o que eles te dão? Nada. Um filho, uma filha que nasce não te dá nada financeiramente, pelo contrário, dá muito gasto. Não é verdade? Mas existe um amor, uma ligação, algo que nos atrai ali, que nós somos capazes de dar a vida por aqueles filhos. Assim é a relação de Deus conosco. Deus deu a sua vida por nós. Para quê? Por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Para consertar as nossas besteiras, para consertar a nossa autossuficiência lá no Éden, para consertar a criação que nós estragamos. Porque fala a verdade, irmãos, todos nós somos filhos de alguém, todos nós fazemos parte de uma família. Quantos livros sobre família você já leu na sua vida? Nós fazemos parte de um corpo chamado igreja. Quantos livros sobre viver em comunhão, em ser igreja, em crescer como comunidade, em estar conduzindo e assumir responsabilidades, né? Quantos livros você já leu sobre ser igreja? Ah, pastor, mas tem muito livro, né? Tá bom. Você é família, não é? Todo mundo aqui faz parte de uma família. Amém? Todo mundo aqui faz parte da igreja. Amém? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Inteira, porque você fala assim, você já leu a Bíblia? Ah, já li, pastor, eu li um versículo essa semana. Um versículo essa semana. Quantas vezes na sua vida, e aí você tira pelo tempo que você tem de vida, a sua idade, quantas vezes na sua vida você já leu a Bíblia inteira? Quanto da Bíblia você absorveu para a sua vida, enquanto família e enquanto povo de Deus, enquanto igreja? Quanto da Bíblia, quanto da orientação, quanto do manual do fabricante tem sido colocado em prática na sua vida, no seu lar, na sua comunidade como igreja? Não estou falando dos livros de N escritores, estou falando de um único livro, a Bíblia. Talvez, irmão, você possa não ler livro nenhum na sua vida inteira, mas pelo menos o manual do fabricante você precisa ler. Porque senão você não vai conseguir ter uma família nem próxima daquilo que o Senhor se propôs quando Ele nos criou. Você não vai conseguir ser igreja como o Senhor espera que nós sejamos. Porque nós estragamos. E eu já saí muito do que eu ia falar aqui, viu? Do que tinha aqui. Foi-se por em algum momento. Nós estragamos. Eu me lembro até hoje que teve eu era criança, uma das poucas coisas que a gente lembra pouca coisa, né, quando a gente é criança. Mas tem uma coisa que eu lembro que marcou muito, foi que eu queria muito um carrinho de bombeiro, e era um Fusca, vermelhinho, com a sirene bonita, que girava, fazia barulho, era uma coisa de louco. Menininho, nossa, eu queria demais aquele negócio. Aí o que aconteceu? Ganhei, cara, ganhei. Olha a alegria da criança que ganhou um presente que tanto queria. Aí meu pai estava trabalhando, né? Ele era taxista na época, e minha mãe foi no açougue lá, não sei, ela saiu, foi no mercado, no açougue, não sei ao certo onde ela foi. E quando ela voltou, rapaz, tinha peça de carrinho para tudo que era lado. Era pneu para lá, capô para cá, todo arrebentado, já não fazia mais sirene, não tinha mais nada.
Aí minha mulher falou: meu, o que você fez, menino? Você é louco? Não, mas eu estava arrumando. A gente faz a mesma coisa, gente. Deus criou algo perfeito e a gente tentou arrumar. Não é como uma criança que vai arrumar algo que já estava funcionando e que estava perfeito. Fazia tudo para o qual ele foi criado para fazer. E aí eu resolvi tentar arrumar o que já estava certo. A gente também faz isso. Deus cria um ser humano, um mundo perfeito, um lugar perfeito, maravilhoso para a gente viver, com tudo de bom e orientações certas. E a gente resolve consertar do nosso jeito. Não dá, esse negócio, essa árvore aqui, só ela que eu não posso comer? Não, tem alguma coisa. Eu vou comer para ver o que eu posso fazer para consertar. Nos tornamos conhecedores do bem e do mal, nos afastamos de Deus e estragamos os propósitos do Senhor nas nossas vidas enquanto seres humanos. E aí a gente acha que vir uma vez por semana na igreja, num domingo, por 1h30, 2 horas no máximo, é o suficiente para consertar todo o estrago que nós já causamos. E aí eu não preciso ler o manual do fabricante no decorrer da semana e me contento apenas com algumas porções de versículos que são lidos no fim de semana por uma única pessoa que também é falho como vocês, mas que de alguma forma tenta deixar Deus falar através dele. Muitas vezes, irmãos, Deus fala através da minha vida com vocês, e eu creio nisso, e vocês também creem, porque senão você já tinha ido embora. E algumas vezes é o Maurício que fala. Por quê? Porque eu também não sou perfeito, e muitas vezes eu também quero controlar alguma coisa. Não é? Isso aqui é um perigo. Isso é um perigo. Nas mãos de quem quer que seja. Se nós não lermos isso aqui, não tivermos conhecimento disto aqui, deste manual, nós seremos destruídos pelo microfone. Deus, Ele entrega Jesus naquela cruz para morrer, para cumprir, para consertar o que nós estragamos, para que nós possamos ser restaurados novamente para o propósito inicial, original. Deus quer voltar a se relacionar conosco enquanto família, enquanto pai, e nós enquanto filhos e filhas amados do Senhor. Por isso Jesus morreu naquela cruz, para tirar tudo o que nós colocamos de achismo na nossa vida. Jesus morreu para tirar os nossos achismos, para tirar a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa individualidade, né? Ele morreu para que nós possamos viver um relacionamento de pessoalidade novamente com Ele. E nós muitas vezes insistimos em viver apenas um relacionamento virtual, porque a moda agora é ser virtual. E nos esquecemos de que o Senhor diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de gente. Igreja precisa de igreja. Cônjuge precisa de cônjuge. Pais precisam de filhos e filhos precisam de pais. Um irmão precisa do outro. Deus morre naquela cruz, na pessoa de Jesus Cristo, para que não haja mais homem e mulher, judeu ou grego, escravo ou senhor, mas para que todos nós voltemos a sermos um em Cristo Jesus. Jesus morre naquela cruz
E nós temos muitas e muitas orientações no Novo Testamento. Submetam-se uns aos outros no amor de Cristo. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu irmão, antes de você pensar em morrer pela sua esposa, se preocupe primeiramente em viver por ela, para amar, para cuidar, para zelar por ela, para que a imagem e a semelhança de Jesus seja restaurada na vida dela. E mulheres, sejam submissas aos seus maridos e o respeite como a igreja faz com Cristo, ou deveria fazer com Cristo, né? Porque assim como a mulher hoje, quando fala de submissão, tem um comichão nos ouvidos e fica, né, começa a se espernear: não sou submissa a marido nenhum, a homem nenhum. A igreja também faz a mesma coisa. A igreja já não quer mais ser submissa ao Senhor, a Cristo. A igreja tem procurado ser independente de Cristo. A igreja tem procurado mais, irmãos, promover, viver a denominação do que viver a missão para o qual nós somos criados. E aí, quando eu promovo mais uma placa dessas 4 paredes do que a igreja, organismo vivo do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, aí eu crio competição, eu crio comparações, eu crio um monte de coisas, porque a minha igreja é melhor do que a do fulano, do beltrano, do ciclano, porque na minha igreja nós adoramos o verdadeiro Deus, porque na minha igreja nós falamos a verdadeira palavra. Todas as igrejas são formadas de pessoas imperfeitas, pecadoras. Como diz Eugene Peterson, ele fala que se não fosse a tempestade do lado de fora da arca, ninguém aguentaria o cheiro, o fedor que está dentro da arca. Assim é a igreja, irmãos. Se não fosse a imundície, o fedor, ou melhor, se não fosse o sistema maligno, o diabo e todas as coisas que estão do lado de fora da igreja, ninguém aguentaria o que acontece dentro da igreja. Por quê? Porque tanto do lado de lá quanto do lado de cá tem pessoas pecadoras, pessoas que precisam de redenção. A diferença em quem está fora e quem está dentro é que quem está dentro já consegue se olhar no espelho e enxergar um pecador miserável que merece a condenação do inferno. Já consegue enxergar que estragou a criação do Senhor. E que ninguém pode consertar esta criação senão o próprio fabricante, que é o Senhor. E Ele faz isso na pessoa de Jesus, para restaurar a imagem e a semelhança dele em nós. E o casamento, a família, é um lugar para isso. A esposa que se torna submissa ao seu marido, a própria palavra diz que ela pode ganhar um marido incrédulo, não é? Se o seu marido é incrédulo, o seu comportamento pode ganhá-lo. Se a sua esposa é uma incrédula, o seu comportamento, o seu amor, marido, pode ganhá-la. Porque o casamento é um lugar onde você tem a missão do marido é restaurar a imagem e a semelhança de Deus na esposa, e a missão da esposa é restaurar a imagem e a semelhança de Deus na vida do marido. E ambos têm a missão de restaurar a imagem e a semelhança de Deus na vida dos filhos. Porque quando a gente pensa em família, igreja, a gente pensa em exemplo dos pais, em devoção no lar e em cultos públicos. Está tudo ligado, irmão. Sabe por que está ligado? Porque a primeira imagem e a semelhança de Deus, que o seu filho, a sua filha vai ver, é você. Uma criança não tem noção de Deus, da grandeza de Deus, não sabe o que é Deus. A primeira noção que uma criança vai ter de Deus é você, como pai, mãe ou avós, que vão conviver com eles. E aí, se você é um pai e uma mãe que grita, que xinga, que esbraveja, que fala palavrão,
que só acusa o outro. Essa imagem de Deus que eles vão ter na cabeça. E aí quando eles crescerem, eles vão falar: igreja, Deus me livre. É lá que esse Deus que você parece, tá? Não quero não. Já basta você em casa, papai e mamãe. Mas se você é um pai e uma mãe que zela, que ama, que ensina, que compartilha, que caminha junto, que acolhe, que corrige, que estabelece limites de segurança e amor para os seus filhos, é esse tipo de Deus que eles vão enxergar, na imagem e semelhança que eles vão ver de Deus em você. E aí, quando ele tiver a oportunidade, eu quero ir para a igreja. Sabe por quê? Porque o seu lar é o primeiro lugar que ele vai aprender a cultuar a Deus, com a sua vida. Se você é um homem e uma mulher de oração, você vai ensinar o seu filho a orar, a sua filha a orar. Se vocês são pais que estudam o manual do fabricante e obedecem esse manual, os seus filhos também vão ter desejo de ter um manual, de ler esse manual e querer obedecer. Por quê? Porque eles veem vocês fazendo isso. A primeira escola dominical de uma criança é no seu lar. O primeiro culto que ele vai participar é no seu lar. É na sua família. É essa primeira escola dominical onde ele vai aprender coisas sobre fé, esperança e amor. E se ele não aprender lá, vai chegar um momento em que ele não vai querer vir para a igreja, porque ele não vê isso em casa, ele não vê isso na família. E ele vai falar: é hipocrisia, porque de repente vocês vêm para a igreja e aqui são santos. Né? Muitas vezes a gente vê essas questões, pais que vêm para a igreja santos, perfeitos, louvam, cantam e tal, mas quando dá 1h30, 2 horas que termina o culto, que volta para casa, é o demônio que toma conta do lar. Xinga, grita, bate, esperneia, joga panela, nada presta, nada funciona. Aí a criança fica naquela questão: eu acho que eu quero morar na igreja. Porque lá os meus pais são bons, mas em casa não. Lá eles leem a Bíblia, em casa não. Lá eles cantam, cultuam o Senhor, em casa não. Lá eles estudam a Bíblia, em casa não. Nós precisamos voltar ao início, nós precisamos voltar ao manual do fabricante. Porque esse manual, irmãos, ele nos ensina, os salmos nos ensinam a orar e a adorar a Deus. Quando olhamos os provérbios, eles nos ensinam como que a gente se comporta. Em provérbio tem um monte de orientação de como você deve se comportar. No livro de Jó, a gente aprende a sofrer. Como que nós devemos agir no meio do sofrimento, que é o que a gente vive constantemente. No livro de Cantares, a gente aprende a amar a nossa esposa, e a esposa aprende a amar também o marido. O livro de Eclesiastes nos ensina como viver aprendendo a temer a Deus acima de todas as coisas. Nos evangelhos nós temos a vida de Jesus, que é o nosso padrão e o modelo para a nossa própria vida. Em Efésios, Colossenses, tem tanta orientação, irmãos, do que nós éramos e de quem nós devemos ser agora que nós dizemos servir a Jesus. Mas nós precisamos desesperadamente voltar ao primeiro amor, voltar a fazer o que nós nunca deveríamos ter deixado de fazer, ou fazer uma coisa que a gente sempre foi mandado pelas Escrituras a fazer e que a gente nunca fez. Ler as Escrituras, cultuar a Deus nos nossos lares, orar com e pelos nossos cônjuges, com e pelos nossos filhos, restaurar primeiramente o nosso relacionamento com Deus.
parar de querer ser independente e fazer as coisas do nosso jeito, mas buscar a orientação do Senhor, descansar no Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor. Todos nós, irmãos, todos precisamos, desesperadamente, voltar realmente a descansar no Senhor e a viver esse Evangelho a partir do nosso lar. Porque é isso que Jesus quer. Jesus quer uma família forte, uma família que se ama, uma família em que não hajam gritarias ou acusações. O Senhor quer que esta família reflita a imagem e a semelhança do Senhor. E nós temos andado com os olhos fechados, com os ouvidos tampados. E pior ainda, a gente tem dormido enquanto o inimigo tem feito a festa na nossa família e dentro das igrejas. No momento mais crucial da vida de Jesus, que foi no Getsêmani, em que ele leva os discípulos e pede para que eles estejam orando com ele, para fortalecê-lo para aquele momento, o que eles fazem? Dormem. E aí o Senhor diz o quê? Vigiai e orai para não cair na tentação de dormir enquanto a nossa família está sendo destruída, na tentação de dormir enquanto a igreja tem sido atacada dia após dia. Meus irmãos, foi no momento lá no Emaús, quando o Senhor se assenta à mesa com os discípulos, que ele parte o pão, que os olhos deles se abrem. Precisou de intimidade com Deus, precisou de compartilhar o pão com o Senhor, precisou ter comunhão e companheirismo naquele lugar, para que os olhos fossem abertos. E a oração do Paulo lá em Efésios é o quê? Senhor, abra os olhos do nosso coração para que possamos ver o poder que habita em nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É esse poder que habita em você, é esse poder que quer habitar na sua casa, no seu lar, não só na casa, mas no seu lar, no relacionamento que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e seus pais. É esse poder que o Senhor nos dá para quebrar muros de mágoas, amarguras e inimizades que existem dentro da própria casa, no relacionamento de pais e filhos, de cônjuges. Irmãos, tem casais que estão brigados há tanto tempo que nem sabem mais o motivo. Tem casais que deixaram de cuidar um do outro há muito, muito tempo. Tem pais que já deixaram de cuidar dos filhos e agora deixam a vida levar. Tem filhos que já nem se preocupam mais com os pais. Por quê? Porque não viram nos pais a imagem de Deus, a semelhança de Deus, mas viram pessoas inconstantes, pessoas mundanas, preguiçosas, que dormiam quando deveriam estar orando, que dormiam enquanto deveriam estar estudando as Escrituras. E hoje vê a família em ruínas. E aí fala: Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes você trocou o Senhor pelos seus prazeres carnais? Quantas vezes você trocou o Senhor pelo seu trabalho, por um dia a mais de lazer? Quantas vezes você trocou o Senhor por qualquer coisa, por dinheiro? Onde está o seu tesouro? Aí está o teu coração. Veja com que você gasta muito tempo da sua vida, e é lá que está o teu coração. Aonde você tem se esforçado, aonde você tem se doado, é ali que está o seu coração. Irmãos, existe uma ordem de prioridade que precisa haver em cada lar. E a prioridade máxima de cada lar, de cada igreja, tem que ser o Senhor. Tem que ser o amar ao Senhor sobre todas as coisas, com a mente, com o coração e com as mãos, os pés, o corpo, com a vontade. Isso tem que ser prioridade na família e na igreja, para que haja restauração do propósito original de Deus para as nossas vidas. Depois disso, família, que foi a coisa que o Senhor criou primeiro, família.
eu preciso botar em ordem a minha casa. Meu irmão, minha irmã, você precisa botar em ordem a sua casa. Se o Senhor te chamar agora, como é que está a tua casa? Está arrumada? E eu não estou falando de casa, eu estou falando de lar, né? A diferença do lar. Como é que está o seu lar? Você precisa colocar em ordem o seu lar. Primeiro Deus, depois o seu lar, a sua família. Bota em ordem a sua família. O seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. O seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais. Põe isso em ordem primeiro. E isso vai para o terceiro nível aqui de importância. Primeiro Deus, depois a família e depois a sua igreja, a sua comunidade. A igreja, organismo. Como é que é a sua vida na igreja? Como é que você está na casa do Senhor? Como é que está a tua relação com seus irmãos? Como é que está o seu comprometimento com o reino de Deus? Meus irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo esta mensagem pelas redes sociais, pela internet, se Deus for prioridade na sua vida, se a sua família estiver refletindo o propósito de Deus, o propósito original de relacionamento, de comunhão, de representação de Deus, e se a sua igreja estiver realmente refletindo e ministrando e vivendo esta palavra, a palavra de Deus, procurando viver, estudar com compromisso, com seriedade, o manual do fabricante, eu tenho certeza absoluta que você vai desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você vai desfrutar do shalom de Deus. E shalom, irmãos, shalom não é só uma paz qualquer. Mas no hebraico a gente sempre estuda a questão da raiz das palavras. E a mesma raiz da palavra shalom também é da palavra completo, completude, pleno, perfeito. Então quando nós queremos o shalom de Deus, a paz de Deus, nós falamos de uma paz perfeita, de algo completo na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja. E isso vai refletir para a sociedade, vai refletir no seu trabalho, vai refletir no bairro onde você mora, vai refletir no município, vai refletir no seu estado, vai refletir no governo, no país onde nós estamos. No país, irmãos. Então antes de eu pensar, eu vou orar, temos que orar lá pelas autoridades e tal, a gente precisa orar pelas autoridades, estão lá sim. Mas eu preciso primeiro restaurar a autoridade no meu lar, a autoridade de Deus no meu lar. Essa autoridade de Deus no meu lar precisa ser restaurada primeiro. A autoridade do Senhor na minha igreja, a autoridade do Senhor no meu coração. Quantos corações o Senhor nem faz parte? O Senhor precisa reinar no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Ele tem que reinar no nosso coração, Ele tem que reinar no nosso lar, Ele tem que reinar na nossa igreja. Só assim o propósito original, o propósito inicial do fabricante, do Criador, pode começar a ser restaurado, porque Jesus já começou isso. E sem Ele eu não consigo. Eu preciso do Senhor, que é o fabricante, eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo para tirar toda a sujeira que está dentro da minha mente, toda a sujeira do meu coração e começar a crescer, a plantar, a frutificar dentro de mim o fruto do Espírito. Como é que a gente faz o fruto do Espírito crescer? No relacionamento com Deus e no relacionamento com o nosso próximo, a começar da nossa casa, a começar do nosso lar e crescendo para a nossa igreja. Paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Tudo isso precisa fazer parte dos nossos relacionamentos, irmãos. Por isso não é bom que o homem esteja só. Como é que eu vou exercitar isso sozinho? Não dá. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu preciso fazer isso no meu lar.
Deus precisa voltar ao lugar de reino no nosso coração, na nossa casa, na nossa igreja. Amém? Que assim seja. E nós temos oportunidades, irmãos. Oportunidades de ouvir, compreender e colocar em prática na nossa vida. E isso você não precisa deixar isso para amanhã. Você pode fazer isso agora. Agora. Esse é o momento de você fazer uma oração. Esse é o momento de você reunir a sua família e fazer uma oração. Você que está ouvindo aí na sua casa, reúna a sua família e faça uma oração com eles. E nós aqui podemos reunir a nossa família e orarmos uns pelos outros. Para encerrar esse momento, nada melhor do que falar com o Criador, falar com o Fabricante, sobre os tantos erros que nós cometemos na criação que Ele fez, e pedir para Ele arrumar isso. Senhor, conserta a minha casa, mas antes de consertar, conserta o meu coração, né? Acho que o principal é isso. Senhor, primeiro conserta a minha vida, o meu coração. Tira tudo de ruim que tem em mim, as minhas burrinhas, a minha preguiça, o meu comodismo. Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga ver aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor não tem permitido que ela se estrague além do que eu já fiz. Restaura minha família, Senhor. Restaura o meu casamento. Restaura a minha relação com os meus filhos. Senhor, restaura a minha igreja. A igreja que é tua, que o Senhor comprou com sangue. Restaura ela, porque ela é tua, Senhor. E nós fazemos parte desse corpo e precisamos desesperadamente do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Dá a mão para o seu irmão, para a pessoa que está aí do seu lado. Vamos fazer aquilo que a gente fazia bem e que a gente nunca mais fez? Vamos? A gente só faz isso de terça-feira, né? Mas vamos fazer hoje, porque não tem muita gente, então dá para a gente fazer. Vem cá, Bissi, aparecer no vídeo. Vem aqui, ó. Isso. André também. André vai aparecer aqui, ó. Isso. Igreja e família é assim, irmãos. Tem hora que a gente estica, parece que vai romper. Mas aí alguma coisa acontece. Tem um espírito que nos envolve em laços de amor e fortalece o nosso relacionamento, fortalece a nossa união. Eu poderia muito bem ter falado para vocês aqui, cada um vai com a sua família e ora pela sua família. Mas essa aqui é uma família. Isso aqui reflete a família. Aqui está aqui e aqui não está aqui. E cada um de nós tem a oportunidade agora de orar ao Senhor, agradecer por esta família que está aqui e pelo restante da nossa família que não está aqui, e que nós oramos tanto, intercedemos tanto para que um dia todos nós possamos realmente vivermos e adorarmos a um único Deus, servirmos ao Senhor, e toda a nossa família possamos dizer como Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te convido a orar nessa hora, a abrir a sua boca, a clamar ao Senhor por essa família que aqui está e pela outra família, pelo derramar das famílias que são representadas aqui. Abra a sua boca, louve ao Senhor e ore ao Senhor nessa hora. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor, Pai. Louvado seja o seu nome, Pai, por essa família que aqui se reúne, ó Pai. Bendito é o Senhor, Deus. Aleluia.
Eu louvo a Ti, Senhor. Eu louvo a Ti por esta casa, eu louvo a Ti por esta igreja, eu louvo ao Senhor por esta família. Graças Te damos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor por este povo que se reúne em Teu nome por Tua causa, por filhos e filhas amados que aqui estão, ó Deus, com o objetivo de glorificar ao Teu nome, de exaltar ao Senhor, de restaurar o senhorio do Senhor em seus corações. Te agradecemos por esta família, Senhor. Te agradecemos pelas nossas famílias particulares, ó Pai, onde temos cônjuges, ó Senhor, filhos, ó Pai, avós, cunhados, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, filhos, filhas, que o Senhor seja com cada um, Senhor. Neste dia em que celebramos o Dia da Família, que a Tua bênção, Senhor, seja sobre os lares, sobre os casamentos, que o Senhor restaure casamentos que há muito têm sido deixados de lado, Senhor. Que o Senhor restaure o relacionamento de homens e mulheres, ó Pai, que vivem como casal, ó Pai, que estão numa casa, mas não vivem como casal, não têm intimidade, não compartilham de medos, de sonhos, de desejos, de angústias, mas em nome de Jesus, que os laços de amor do Espírito Santo e o sacrifício de Cristo naquela cruz possa derrubar todo muro de inimizade entre esses casais, entre pais e filhos, ó Senhor. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ó Pai, nesta manhã. Que o Senhor restaure, ó Pai, aquilo que foi destruído, pervertido, quebrado por nós. Restaure em nosso lar, ó Pai, o propósito original da Tua criação. Restaura na Tua igreja, Senhor, o propósito original da criação da igreja como corpo de Cristo. Que a Tua igreja volte, Senhor, a ser submissa ao Senhor, que ame ao Senhor, que viva para o Senhor como a noiva de Cristo. Que o Senhor volte, Senhor Jesus, e encontre a noiva, aguardando, ansiosa, a volta do noivo, para que juntos possam celebrar as bodas do Cordeiro, pela eternidade, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, homens como maridos, abençoa mulheres como esposas, abençoa-nos, Senhor, como filhos e filhas amados do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós, sobre a família de Deus, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada lugar onde o Senhor é invocado e o nome do Senhor é invocado, Pai. Que o Senhor leve salvação aos lares, às pessoas que invocam o Teu nome. No nome santo de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Amém e amém. Que uma salva de palmas ouve ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado nos lares, nos corações, nas igrejas. Que o propósito original do Senhor possa ser restaurado a partir de nós, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz em nome de Jesus. Amém.